Boa tarde. Hoje o nosso programa vai falar sobre dislexia e sobre uma história de superação, né? Para quem não sabe, né, a dislexia é uma dificuldade na aprendizagem, não é uma doença, e uma dificuldade em identificar os símbolos e as letras. Então, assim, geralmente acomete as crianças no nível de alfabetização, 5, 6, 7 anos, né? E atinge crianças normais, com a inteligência normal. E é um distúrbio, né, que tem uma lesão no sistema nervoso central, não é uma doença, né? Quais são os sintomas? Que de repente você que tenha um filho e perceba uma diferença no seu filho, né? Numa lentidão de pensamento, né? Inclui a fala tardia, então a criança começa a falar tardiamente, né? Um aprendizado lento de novas palavras, né? E um atraso na aprendizagem da leitura, né? Essa é a grande questão da dislexia, né? Não tem cura, apenas tratamento. Os exames para ser feito o diagnóstico não é laboratoriais, não tem imagens, né? E é feito por uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, neuropsicólogo, neurologista, psiquiatra, e tem tratamento. E eu trouxe aqui para conversar conosco, né, o Giovanni Furlani, né, que é um estudante que mora em Tampa, que foi um dos primeiros pessoas com diagnóstico aqui no Brasil, aqui no ABC, sobre dislexia, e que tem toda uma história de superação, de realização de provas orais, e hoje ele faz pós-graduação em empreendedorismo. É isso, Giovanni? Isso, boa tarde, obrigado pelo convite, Bárbara. Obrigada a você por ter vindo. Fico muito feliz em falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e compartilhar com vocês toda essa minha trajetória de muita alegria, muita glória. E superação, né, Giovanni? Superação que é muito importante. E me fala uma coisa, quais foram as estratégias que você usou? Você, né, a sua psicoterapeuta, a sua psicopedagoga, para evoluir na evolução da sua trajetória? Eu falo escola, faculdade, né? O Giovanni fez FAP. Certo. Que curso que você fez, Giovanni? Fiz Relações Internacionais. Relações Internacionais da FAP. Né? As provas orais, conta um pouquinho. Primeiramente, na parte da escola foi muito complicado, porque era muito difícil na forma que eu ia conduzir, eu estava tendo muita dificuldade nas matérias, a minha família foi super legal nesse aspecto, que deu um total apoio, foi junto comigo até o fim, desde o começo estava presente, então todas as reuniões que eu tinha, principalmente com a psicóloga, com a psicopedagoga, com o meu neurologista, minha família estava junto. Meus pais também estavam junto nas minhas reuniões nas escolas, com os professores. Uma das coisas que eu falo que para mim foi primordial foi eu me ajudar. Então isso é importante, traçar, né? Porque às vezes assim, é a mãe importante. tem um filho com problema de aprendizagem, ou que além da dislexia, o Giovanni tem déficit de atenção, né? Ou TDAH, ou dislexia, né? Ou descalculia. O quanto é importante, né? A pessoa fazer. E às vezes a pessoa não faz porque também não consegue. Ele tem esse outro lado. Muitas vezes eu falo que o nosso próprio ego é muito difícil de controlar. Então você tem que se ajudar. Muitas vezes, se você não se ajudar, é difícil para progredir um caminho, as relações com a família começam a ficar um pouco mais turbulentas. Então se você não se ajudar, é complicadíssimo. Então eu comecei a me ajudar, comecei a conversar com a minha família e assim nós buscamos soluções para um melhor aprendizado, tanto para mim quanto para minha família. E isso é uma das coisas muito importantes que eu falo em todas as minhas palestras, com todos os meus amigos. Você tem que se ajudar, não esperar a ajuda cair do céu. Você tem que ir atrás dos seus sonhos, atrás das suas realizações. Ô Giovanni, como que era na época do colégio, né? O tal do bullying, que existe há 1000 anos, né? Assim, os colegas te excluíam pela tua dificuldade? Ou como que era? Como era muito recente ainda, não era todo mundo que sabia o que significava, muitas vezes eles questionavam por que eu fazia ou uma prova oral ou fazia uma prova separado. Mas eles me entendiam muito bem, eles davam total apoio, tanto na escola quanto na faculdade, até hoje no mestrado, eles me ajudam bastante, dão todo o suporte para mim, sempre me incentivam muito, nunca me deixam para baixo.
Isso é umas coisas isso. importantes. Importante. Você tá junto com eles te ajudarem, dar incentivo e dar força para você. Então, o bullying, para mim, eu levei como uma crítica construtiva. Mas você sofreu bullying? Eu Ou não? Eu não Te sofri. chamavam, por exemplo, como as pessoas que eu atendo, que têm uma dificuldade de aprendizagem. Ah, você é burro, que as crianças falam, as crianças são perversas. Você é lento, você é isso, você não sabe. E você não sofreu isso? Não, eu não sofria. Até é engraçado, porque muita gente fala assim, ah, você tem dislexia. Aí eu falo, dislexia não é um problema, e sim um talento. Então Ai, que lindo. eu tenho isso daí, né? Esse é meu lema de vida. Dislexia não é um problema, e sim um talento. Então isso eu levo pro resto da minha vida. Todo mundo vai me perguntar, eu sempre dou a mesma resposta. Para mim é um talento, não tem problema algum. Não é um problema, sim um adendo na sua vida. Uhum. Então você nunca pensou em desistir do Nunca. tratamento, lá com 10, 12 anos? Nunca, porque eu sabia que no longo prazo seria muito importante para mim. Eu teria uma carreira muito construtiva. E eu levei essa bagagem comigo. E hoje eu não me desgrudo dela. Hoje, todos os dias, ela está na minha vida. Então eu sempre tento forçar o pessoal a entender que dislexia não é um problema. Ah, porque você vai ter que tomar remédio pelo resto da sua vida. Não, não é. Então, você fala tem isso que sobre medicação. Você toma medicação, não toma? Eu tomei muito tempo, hoje eu não tomo mais. Por todo o tratamento que eu tive, hoje eu não preciso tomar mais nada de medicação. Tomei bastante. Te ajudou muito, né? Me ajudou, me Giovanni? focava bastante Sim. nas aulas, principalmente nos 40 minutos das aulas, que era um momento essencial que você pegava mesmo o tchan da aula, você sabia o principal conteúdo. Então eu sempre tomava bem de manhãzinha, assim, para dar um foco total na minha aula. Então isso é importante nós salientarmos, porque assim, às vezes ainda tem muitas pessoas que têm esse preconceito com a medicação e o quanto é importante associar a terapia, a psicopedagogia, a medicação no tratamento com a criança com distúrbio de aprendizagem e o adulto, se for necessário. Sim, sim. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, tem que ser uma balança. Então você tem que balancear esses 3 pontos, o tratamento, a sua própria ajuda e a medicação. Você controlando isso é muito mais fácil de resolver. Eu digo não resolver, mas de você se equilibrar, você se ajudar. Essas 3 balanças são essenciais na sua vida, são primordiais. Então você acha que essas balanças que fizeram você seguir em frente, ou tem mais alguma coisa para você passar para quem nos assiste, Eu Giovanni? acho que é muito empenho, dedicação, um apoio da sua família e você querer ser ajudado. Não pode você simplesmente largar a mão. Você tem que ser ajudado. E acreditar em você, E acreditar né? em você mesmo, que eu acho que muitas vezes a gente tem muita luz no nosso interior que a gente não é capaz de descobrir, e quando a gente acha uma determinada direção, a gente pode fazer coisas maravilhosas com essa nossa sabedoria. Então, e assim, por exemplo, né, assim, quem tem... O que você acha de dizer, né? Que as pessoas falam assim, ah, você é disléxico, você tem déficit de atenção, né? Que as pessoas falam, ah, nunca vai conseguir ler, nunca vai conseguir escrever direito, interpretar, né? Que é um fator real, um exemplo vivo de que todos podemos vencer. Eu tive uma experiência super legal com isso, porque quando eu comecei a ler, então no livro eu não lia páginas por páginas, eu lia tudo direto. Então eu começava na página 9 e terminava na página 10. E isso dificultava porque eu não conseguia ter uma interpretação lógica. Era difícil quando eu ia fazer uma prova, então o livro não fazia muito sentido. Então eu busquei práticas, teorias com todo o pessoal que estava me dando apoio, de como que eu poderia melhorar. Então começaram a me explicar, olha, não é assim que se lê um livro, o livro a gente se lê desse jeito, assim você vai começar a entender a história, vai começar a fazer mais nexo. Então vai da nossa própria pessoa a querer aprender e buscar essas alternativas. Então eu buscava várias alternativas, tanto para ler e interpretar, quanto para estudar. Eu buscava próprias alternativas que eu sei que seria bom para a minha pessoa. Então isso eu sempre busquei, não só com interpretação, mas com toda essa parte de desenvolvimento na minha vida. Sempre busco alternativas em que eu consiga administrar. E vamos reforçar mais uma vez, né, Giovanni? Importante que a tua família sempre esteve do teu lado, te dando apoio. A família, nestes casos, são primordiais. Seu pai, sua mãe, sua irmã, seus avós, tios, todo mundo
sabendo que você tem aquela dificuldade, eles estavam lá para te apoiar, te ajudavam, buscavam soluções, buscavam métodos que poderiam te ajudar, liam reportagens para saber o que significava dislexia. Porque na época, 12 anos atrás, era muito difícil você saber o que é dislexia. Você tinha que buscar outras oportunidades fora de São Paulo, no interior, alguém que tivesse um pouquinho mais na área. Então, eles eles aprenderam junto comigo o que é a dislexia. Eu te contei, né, Giovanni, que assim, eu tenho 20 anos de formada, não aprendi no Mackenzie, onde eu me formei, e fui fazer o curso com o Dr. Rubens Weisten, com a doutora Alessandra aqui da Medicina ABC, para aprender o distúrbio de aprendizagem, que era algo novo. Sim. Né, que assim, na faculdade eu não tinha tido essa aprendizagem. E me fala assim, então assim, na época do colégio você teve todas as provas orais. Sim, eu não tive provas orais apenas nas exatas de matemática. Uhum. Química eu tinha, biologia eu tinha. Então, para que todo mundo entenda, não é só você fazer uma prova oral. É sim você fazer uma prova escrita e a prova oral seria como um complemento, complementar a sua nota. Então, eu fazia minhas provas de manhã, todas escritas com todo mundo, com todos os alunos. Caso houvesse a necessidade de fazer uma prova oral para completar ou complementar alguma nota que não estava certa ou estava dividida as opiniões, eu ia no período da tarde, fazia todas as provas sem menor compromissos e eu me dava muito melhor nas provas orais do que propriamente nas provas escritas. Porque nas provas escritas eu me confundia, nas provas orais eu falava o que eu conhecia, o meu conhecimento. E você percebeu uma grande diferença entre a prova escrita e a prova oral. Então a prova oral, para quem tem dislexia, é um poder a mais. A parte de comunicação da pessoa de dislexia, ela é muito mais importante. Uhum. Ela te motiva. Então você expressa tudo que você sente sobre aquela matéria, o que você sabe, e isso deixa o professor um pouquinho mais confiante na hora de corrigir uma prova, que ele sabe que você conhece o assunto, domina o assunto. E Giovanni, assim, você precisou estudar muito, né? Assim, eu falo na trajetória da tua vida, e você acha que você perdeu a oportunidade de brincar, de passear por causa da dislexia ou não? Que leitura que você faz? As oportunidades eu não perdia nenhuma. Então, eu jogava bola desde menino, jogava basquete, então eu ia para a escola, saía da escola, ia jogar basquete, voltava. Hoje eu falo pro pessoal que o pessoal, digo normal, que não tinha problema de aprendizagem, essa dificuldade de aprendizado, eles davam 2 horas, umas 3 horas para a prova. Eu sempre dobrava esse tempo, eu dava 120 a mais por cento. Então eu estudava praticamente 6 horas, porque eu precisava entender. Até eu me sentir confortável para fazer a prova. Assim que eu me sentia confortável para fazer a prova, eu sabia que era o momento certo de eu parar, aí eu ia brincar, jogar meu videogame, como uma pessoa normal faz. Normal, é. Exatamente, jogava basquete, jogava campeonato, viajava. Eu tinha minhas horas certas para estudar, o horário das minhas terapias e tinha a minha hora certa de brincar, jogar bola, como todo mundo tem que ser. Tem que ser. E Giovanni, me fala do vestibular, né? Que você fez comércio exterior na FAAP. E como foi se preparar para o vestibular, passar e pós-vestibular? Porque vestibular, na faculdade você não fazia provas orais? A transação de um colégio para a faculdade, o colégio eu tive bastante dificuldade. Todos os meus professores sabem, diretores sabem a dificuldade que eu tive. Eles me deram total apoio até eu me formar. Eu entrei na FAAP, prestei meu vestibular, o vestibular já foi de uma forma diferente. Eu agradeço muito a oportunidade que eles me deram. Tive um tempo a mais, tive gente na sala que se precisasse de alguma coisa tinha total apoio. Passei, sempre dei o melhor na faculdade. Estava conversando isso com a minha coordenadora, que ela sabe, nossa, foi uma trajetória bem legal, quanto você evoluiu na faculdade. Tive professores que eles também conheceram comigo o que seria essa dislexia, então eu bati um papo com um deles essa semana e a gente bateu várias vezes na tecla como isso é importante, como isso para ele despertou, como que agora ele encara essa realidade. Então na faculdade eu me dei super bem, se eu precisasse fazer a prova oral o pessoal estava lá disposto para me ajudar,
mas eu não tive a necessidade de fazer prova oral. Todas as provas foram escritas, não tive problema algum, mas todas as vezes que eu precisei, necessitava de algum atendimento, alguma atividade complementar, todos os professores estavam dispostos a me ajudar e a diretoria também estava sempre disposta a me ajudar. Então, Giovanni, você falou algo que eu acho que é importante, né, nós salientarmos, né, do preparo do professor. Sim. Porque muitas vezes, até hoje, né, eu escuto, eu vejo nos colégios, alguns professores, por mais que tenha informação, hoje tem internet, tem os cursos de capacitação na Medicina ABC, que o Dr. Rubens e a doutora Alessandra dão, no núcleo deles, tudo. Mas, assim, alguns professores não sabem lidar, eu percebo, né, com a criança com distúrbio de aprendizagem. Então, Sim. é muito importante nós reforçarmos, né, o quanto é importante a escola fazer a capacitação desses professores. Sim. Né, para as crianças, para os alunos não levarem essas sequelas adiante. E me diz uma coisa, Giovanni, você se sente realizado hoje? Hoje eu falo que eu tô 110% realizado da forma que começou essa trajetória, bem com bastante dificuldade, mas com bastante dedicação. Hoje eu me sinto muito realizado, principalmente de eu poder passar toda a minha trajetória, tudo que eu passei, as minhas dificuldades, passar para o pessoal. Mostrar para eles que não é assim, a gente tem que encarar de cabeça erguida. E que é possível, né, Giovanni? Por isso que, assim, eu quis trazer você muito aqui no programa para, assim, para você ser um motivador para quem tem dislexia, para quem tem déficit de atenção, né? Assim, eu falo isso porque, assim, eu tenho muitos conhecidos que têm, muitos pacientes, assim, e que talvez não acredite que é possível vencer. Sim, eu na primeira palestra que eu dei, Então, o ano passado, foi quando eu sentei com a doutora Alessandra, o doutor Rubens, e falou assim, olha, eu gostaria de falar sobre a minha experiência. Foi você que partiu? Sim, porque eu ia falar assim, o Giovanni acabou de dar uma palestra no Brasil, né, na Faculdade de Medicina do ABC para milhões, né, de médicos profissionais, então assim, que foi super, até me arrepia, foi super aplaudido. Sim, né, tinha crianças, eu pedi para pais que quisessem levar suas crianças, levar pessoas que tá nessa dificuldade. Então, a primeira palestra que eu dei em 2016 foi um grande sucesso, partiu da minha pessoa. Eu falei, eu preciso ajudar esse pessoal, porque eu sei o que eles sentem. Então, você sabe a dor. Eu sei como é difícil, você tá todo o tempo com reuniões, é psicóloga, é fonoaudióloga, é aula particular. Então, eu senti a necessidade de expor para eles o que eu sentia, como que eu superei. Hoje, em vários lugares, já dei aulas na manhã, 2 vezes no colégio onde eu estudei, na faculdade também estamos encaminhando para dar uma palestra para o pessoal em toda essa parte. Então acho super legal eu falar para eles da minha experiência e eles sentirem na pele. Saber a pessoa chegar para você e falar assim, olha, adorei sua palestra, foi super legal, como a forma que você se superou foi excelente, eu queria saber, eu passo a mesma coisa com você, então eu peguei as dicas que você me deu para tentar seguir em frente. Aí eu me sinto realizado quando a pessoa vem e fala para mim, você me ajudou. Como é prazeroso, né, Giovanni? É muito prazer, eu fico prazeroso de saber que eu tô ajudando alguém e eu ver resultado. Os feedbacks são muito positivos. Eu fico muito feliz assim em saber que os feedbacks são positivos. E conta, né, para quem está nos assistindo, o que você faz hoje lá na Flórida? Hoje eu faço um mestrado em empreendedorismo. A minha concentração em empreendedorismo mais é administração empresarial. Hoje eu participo da Brasa, que é uma associação de estudantes brasileiros. E hoje eu dou aula de tutoria em contabilidade na faculdade. Então, para os alunos que estão chegando agora, principalmente os internacionais, eu sou um dos tutores que ajuda os professores a passar a matéria. Eu tento fazer uma forma mais didática, onde se o aluno tiver alguma dificuldade, eu tentar ajudar eles de alguma forma mais dinâmica e mais flexível, para que não seja tão maciça quanto... Maçante, né? Maçante como tem nas faculdades, principalmente um ensino um pouco mais puxado. E você acha que a universidade lá fora, né, a pós-graduação, mestrado, MBA, é diferente daqui para o aluno com distúrbio de aprendizagem ou é tudo igual? Não, é um pouquinho difícil, principalmente se você não domina muito o idioma, é um pouquinho mais complicado, mas eu fiz bastante inglês,
Busquei todas as formas alternativas para tentar me atualizar. E eu vejo que tem pessoas que têm essa dificuldade. Eu falo para eles que eles têm que ter que encarar de frente. Tudo não é fácil, nessa vida nada é fácil. Então tem que batalhar bastante. E lá você tem também um apoio total dos professores, diretoria, eles sempre te ajudam bastante. Uhum. E Giovanni, o que você pensa para futuro? Né? Assim, qual que é o teu objetivo? Você está com que idade? 23, né? Você me disse. Como que você se vê com 30 anos? Trabalhando onde? Você vai ficar morando lá na Flórida? Você volta para o Brasil? Como que você pensa? Hoje, atualmente, a longo prazo eu pretendo estar lecionando. Eu gostei muito dessa parte de dar aulas. Então, na minha infância eu não sabia muito. Você assistiu aquele filme Como Estrelas na Terra, daquele Sim. professor? Nossa, é emocionante. Você vai ser um professor assim. Ele é bem dinâmico, bem legal. E ele entende a dor, né? Que eu acho que isso é importante, né? O professor entender a dor do aluno com dificuldade. Sim, você passar isso para ele, passar essa credibilidade, essa confiança. E eu pretendo dar aula, então estou batalhando para isso, estou estudando bastante, estou vendo quais maiores possibilidades. Se eu conseguir também um emprego, pode ser que eu fique por lá. Então é um futuro meio incerto, eu não sei muito. Não sei agora o que eu vou fazer, mas acho que vai ser vai ser um futuro muito promissor e um futuro muito brilhante. E acho que assim, é importante, né, pra gente finalizar o programa, Giovanni, é falar assim, né, que com toda a dificuldade, né, com todo o mito que se faz em cima da dislexia, do déficit de atenção, né, você enfrentou tudo e você chegou lá. Sim, é uma batalha que é um perde-ganha danado. Então, tem dias que você perde, tem dias que você ganha. E nos dias que você perde, você não pode ficar bravo, não pode ficar triste, não pode ficar magoado. Você tem que batalhar o dobro, às vezes o triplo, para tentar ganhar ou para tentar entender o porquê que você perdeu. E hoje em dia eu falo, se eu perder, eu quero entender o porquê eu perdi e como é que eu vou me estruturar para ganhar. Então, muitas vezes eu falo, eu tenho que me ajudar, eu tenho que saber como que eu vou progredir. Então, quando eu falo que eu, Giovanni, vou progredir, eu acho que vem mais força e te dá mais gana para ganhar e para ter um futuro muito brilhante ainda pela frente. Então, todos os dias para mim eu quero acordar e ganhar. Perder faz parte? Faz. E muitas vezes é positivo. Mas você tem que sempre acordar com aquela missão de querer ganhar e querer dar o seu melhor. Muitas vezes, eu vou dar 100%. Dá 120 no próximo dia, 130, 140 e assim vai em diante. Muito linda a tua história de superação, Giovanni. Eu queria te agradecer por você ter vindo aqui no nosso programa e passar, né? E várias pessoas estar nos assistindo, né? E levar a tua história como exemplo de vida. Eu agradeço o convite, foi um bate-papo super legal. Eu gosto dessa coisa de falar para as pessoas mesmo quem sou eu, qual é a minha vida, qual é a minha trajetória. Eu acho que, como a gente falou no começo, a dislexia não é um problema, não é uma dificuldade, e sim um talento que todo mundo tem. Esse é o seu lema, né? Esse é meu lema. A gente tem Eu vou copiar seu lema para usar com meus pacientes. Pode copiar. Temos o Einstein, temos Tom Cruise, temos pessoas muito famosas, cientistas. Isso dá mais força para a gente batalhar. E eu estou à disposição sempre que alguém precisar falar desse assunto. Sou super bem aberto, sempre tento ajudar todo mundo de qualquer forma. Muito obrigada, Giovanni. Obrigado você. Por você estar aqui. Bem, se você tem um filho que tem dislexia, alguma dificuldade de aprendizagem, né, assim, não espere, né, assim, procure um tratamento. Né? Aqui em São Caetano tem na rede de saúde pública uma equipe que faz uma avaliação interdisciplinar. Né? Na medicina ABC também tem a equipe da doutora Alessandra Vaz e do Dr. Rubens, né, que assim, é maravilhoso, só que lá tem um valorzinho, uma taxinha paga. Então, assim, comece a tratar seu filho. Né? O tratamento faz toda a diferença no diagnóstico, né? E no futuro da pessoa que tem dislexia, déficit de atenção, hiperatividade. Tá certo? Hoje nós ficamos por aqui e nos vemos na semana que vem.